Mano, o clima no Parque São Jorge tá daquele jeito que só o torcedor do Corinthians conhece. Quando você acha que o dia vai ser tranquilo, aparece mais uma história daquelas que viram conversa na arquibancada, na rua, no trabalho e em qualquer mesa de bar em que tenha um corintiano sentado. E dessa vez a revolta veio em forma de manifestação, porque 3 torcedores decidiram ir até a sede social do clube para cobrar explicações sobre os desvios de materiais esportivos. Nada de confusão, nada de barulho exagerado, mas um protesto simbólico, direto, com faixa, camisas expostas e um recado claro. A Fiel quer transparência. Os caras apareceram mascarados, organizando tudo na área externa, como quem diz, já que ninguém assume, a gente mostra. Levaram uma caixa cheia de uniformes, colocaram uma faixa chamando o vice-presidente Armando Mendonça de responsável pela bagunça e montaram ali uma espécie de mini exposição improvisada com camisas do Timão. A ideia era simples: mostrar indignação com o relatório de auditoria que acusa má gestão e retirada de material sem registro. Não era torcida organizada, não era movimento político interno, era gente que acordou indignada com mais uma novela fora de campo e decidiu fazer barulho. O relatório da auditoria, encomendado pelo presidente Osmar Stabile, aponta falhas graves no controle do almoxarifado do clube e o nome do vice-presidente aparece ligado a essas irregularidades. Ele nega tudo, já se defendeu publicamente e até entrou com uma ação contra o diretor de tecnologia que participou dessa investigação interna. A situação virou um clima pesado dentro do clube. Porque de um lado, a auditoria aponta problemas e do outro, o dirigente rebate dizendo que tudo está distorcido. E para não ficar apenas no silêncio das notas oficiais, o próprio Armando Mendonça resolveu publicar nas redes sociais imagens do novo almoxarifado do Parque São Jorge, dizendo que o trabalho de reorganização foi concluído, que agora está tudo sob controle, que o setor está arrumado, catalogado, limpinho, funcionando como deveria. Ele escreveu que não queria nem fazer esse tipo de postagem, mas que a verdade ia aparecer, porque o tempo coloca tudo no lugar. Mostrou fotos das prateleiras organizadas e parabenizou a equipe responsável pelo serviço. A verdade é que o ambiente está dividido. Parte da torcida vê o protesto como legítimo, outra parte entende que o clube vive mesmo uma fase de turbulência e que tudo acaba ganhando uma dimensão maior. Mas o fato é que o Corinthians segue enfrentando problemas dentro e fora de campo. E isso cai no colo do torcedor, que já não aguenta mais ver o nome do clube envolvido em confusão que não tem nada a ver com futebol. E no meio disso tudo, o elenco tenta seguir trabalhando enquanto a diretoria enfrenta crise política e administrativa. E se a bola já estava rolando com dificuldade, a situação do volante José Martínez virou mais um capítulo desses que aparecem justamente quando você menos precisa. O jogador já estava fora do jogo contra o Botafogo por causa da expulsão boba na partida contra o Cruzeiro, quando deu aquela cotovelada completamente desnecessária. A comissão técnica avaliou o gesto como irresponsável e a diretoria decidiu aplicar uma multa administrativa, descontando uma porcentagem do salário do atleta. Só que a coisa não ficou apenas nisso. A decisão interna agora prevê o afastamento de Martínez em alguns dos próximos jogos. A temporada do Corinthians ainda tem 5 partidas garantidas, podendo chegar a 7 se avançar diante do Cruzeiro na Copa do Brasil. Como o jogador já está automaticamente suspenso contra o Botafogo, a punição interna deve ser cumprida nos duelos contra Fortaleza, Juventude e possivelmente nos 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil.
A diretoria não bateu o martelo sobre quantas partidas ele vai cumprir, mas a tendência é que pelo menos uma delas seja o confronto contra o Fortaleza. Os próximos dias devem definir se essa punição interna vai seguir também nos jogos da Copa do Brasil, ou se a diretoria vai aliviar por se tratar de uma semifinal. Mas o recado foi dado. A postura do jogador irritou demais o clube, que já está sob enorme pressão por causa dos problemas administrativos e das constantes oscilações em campo. Ninguém quer jogador expulso por bobagem justamente na reta final da temporada. E enquanto essa confusão se arrasta, outro assunto tomou conta das conversas: o fair play financeiro divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol. O sistema, que passa a valer oficialmente a partir do 1º dia de janeiro de 2026, vai mexer demais com a vida dos clubes, principalmente aqueles que vivem no limite entre as receitas e as dívidas. O objetivo é criar um controle mais rígido sobre gastos, contratos, fluxo financeiro e compromissos assumidos, para evitar que os times sigam gastando mais do que arrecadam. E se tem um clube que sabe o peso disso na pele, esse clube é o Corinthians. O novo regulamento prevê janelas trimestrais de monitoramento, exigindo que todos os acordos sejam registrados com total transparência. Nada de pagamento por fora, nada de contrato escondido, nada de jeitinho. Cada negociação terá que ser declarada oficialmente, desde direitos de imagem até salários e bonificações. E para publicar qualquer contrato no boletim da entidade, será obrigatório ter tudo registrado no sistema, sem exceção. A Confederação vai acompanhar dívidas, despesas, receitas, aportes financeiros e até práticas de gestão consideradas inseguras. Os clubes da primeira divisão terão limite de déficit anual de R$ 30 milhões ou 2,5% das suas receitas totais, ficando sempre com o menor valor permitido. Para os clubes da segunda divisão, o limite cai para 10 milhões. Tudo o que for relacionado a categorias de base, futebol feminino, projetos sociais, esportes olímpicos e paralímpicos ficará fora da conta, mas o restante passa a ser monitorado com lupa. Quem desrespeitar poderá sofrer desde advertência pública até medidas drásticas como perda de pontos ou rebaixamento. E não para por aí. O regulamento prevê punições também para pessoas físicas envolvidas em má gestão, adulteração de documentos ou manobras financeiras irregulares. Isso inclui dirigentes, conselheiros, funcionários de alto escalão e qualquer um que tenha participação direta nessas decisões. As penalidades podem ir desde suspensão temporária até banimento definitivo do futebol. Algo que muda completamente o peso de qualquer assinatura feita dentro de um clube. O Corinthians, claro, entra nesse cenário com atenção máxima, porque vive há anos lutando para equilibrar suas contas. Dívidas, acordos, renegociações e responsabilidades acumuladas fazem o clube estar sempre sob vigilância. E esse novo sistema promete deixar ainda menos espaço para erros. Ainda bem que tudo o que ficou para trás antes de 2026 não entra no cálculo imediato, porque se fosse retroativo, muita gente estaria arrancando os cabelos. Enquanto isso, tudo acontece fora de campo. Dentro das 4 linhas, o Corinthians também vive discussões sobre logística e torcida. A diretoria tenta alinhar com o Cruzeiro a divisão dos ingressos destinados aos visitantes nos 2 confrontos decisivos da Copa do Brasil. O Corinthians quer que o critério seja proporcional à capacidade de cada estádio, defendendo cerca de 3.200 entradas no Mineirão e 2.500 na Neoquímica Arena.
Já o Cruzeiro insiste em trabalhar com números fixos, sem variação por tamanho da arena. O clima é de negociação dura, porque cada detalhe importa quando a fase é decisiva e envolve semifinal de competição nacional. E no meio desse mar de conflitos administrativos, discussões políticas, punições internas e negociações tensas, a Fiel segue acompanhando cada capítulo como sempre fez. Com expectativa, com cobrança, com aquela mistura de amor e preocupação que só o corintiano sabe explicar. Seguindo nessa dinâmica maluca que parece não dar trégua para o torcedor corintiano, fica impossível ignorar como cada dia surge um capítulo novo que mexe com os bastidores, o elenco e até o emocional da Fiel. Enquanto muita gente tenta entender o que realmente acontece por trás das portas do Parque São Jorge, o clima dentro do clube continua fervendo e cada movimentação vira motivo para debate. O torcedor já acorda esperando novidade, porque sabe que alguma coisa vai explodir no noticiário. E quando envolve diretoria, jogador suspenso, discussão interna e decisões que impactam diretamente na reta final da temporada, a tensão só aumenta. E é justamente nesse cenário que a situação do José Martins continua rendendo comentários. A punição administrativa virou um tema que corre de boca em boca entre os corintianos. Porque ninguém aguenta mais ver o time se complicar por atitudes individuais dentro de campo. A expulsão dele na partida contra o Cruzeiro segue repercutindo não só pela jogada em si, mas pelas consequências que trouxe ao planejamento. O Corinthians está num momento em que cada jogo importa, cada ponto influencia no futuro e cada desfalque faz diferença. E quando o próprio atleta entrega munição para ser afastado, a diretoria não tem escolha a não ser agir. Imaginar a comissão técnica tendo que reorganizar o time mais uma vez por causa de um erro evitável deixa qualquer um frustrado. E o clima pesa ainda mais porque não estamos falando de um campeonato comum. O Corinthians chega nesta reta final com objetivos claros, tentando fechar a temporada com alguma dignidade após meses de turbulência. São 5 partidas que devem definir não apenas a classificação, mas também o ambiente para o próximo ano. O torcedor olha para essa sequência com uma mistura de esperança e preocupação. O duelo contra o Botafogo já ficou marcado pela ausência do Martins devido à expulsão. E a possibilidade dele perder mais jogos, seja contra o Fortaleza, o Juventude ou até nos confrontos decisivos diante do Cruzeiro, acaba virando uma dor de cabeça que ninguém queria enfrentar agora. E enquanto essa novela do elenco se arrasta, as discussões sobre o ambiente interno do clube ganham ainda mais força com toda a confusão envolvendo a gestão dos materiais esportivos. Em um momento em que o Corinthians tenta reorganizar suas finanças, qualquer suspeita de desvio, bagunça ou falta de controle vira um combustível impressionante para a revolta da torcida. Os protestos que surgiram no Parque São Jorge durante a tarde não foram apenas uma crítica direta ao vice-presidente, mas uma forma simbólica de mostrar que o torcedor não aceita mais ver o clube perder o rumo fora de campo. A faixa exibida pelos manifestantes, as camisas expostas e o tom de indignação serviram como um recado claro. A Fiel não está disposta a engolir tudo calada. Apesar da pequena quantidade de torcedores presentes, o impacto da ação foi suficiente para reacender discussões internas e externas sobre a transparência e a responsabilidade na administração do clube. Quando um relatório aponta falhas na gestão do almoxarifado, levando inclusive a acusações de desvio de materiais, o torcedor sente como se um pedaço da identidade do Corinthians estivesse sendo desrespeitado.
O clube sempre foi construído em cima da ideia de luta, suor, raça e honestidade. Então, quando algo fere esses valores, a reação é imediata. Mesmo que o dirigente envolvido negue todas as acusações e apresente sua versão dos fatos, a situação continua gerando ruído suficiente para atrapalhar um ambiente que já anda tenso. E o mais curioso é observar como cada lado apresenta seu argumento tentando convencer o torcedor. Enquanto a manifestação dos aficionados expõe a revolta nas ruas, o dirigente posta imagens do almoxarifado renovado, organizado e impecável, tentando mostrar que tudo está sob controle. Ele rebate as críticas com um discurso de confiança, afirmando que nunca seria preciso chegar a esse ponto e que a verdade aparece com o tempo. Para quem acompanha de fora, a sensação é de que os capítulos desse episódio estão longe de terminar. E o pior, tudo isso acontece justamente quando o time mais precisava de paz. O Corinthians não consegue viver um mês sem algo novo para abalar seu dia a dia. Quando não é problema financeiro, é problema político. Quando não é problema político, é problema disciplinar. A vida do torcedor virou um looping eterno de ansiedade. E no meio dessa instabilidade, ainda existe o fator esportivo que não deixa ninguém descansar. O confronto com o Cruzeiro pela Copa do Brasil voltou ao centro das conversas quando os clubes começaram a negociar a distribuição dos ingressos para os duelos decisivos. Parece uma discussão simples, mas não é. Cada detalhe vira motivo para tensão, porque envolve logística, torcida visitante, segurança e até a forma como cada instituição enxerga sua própria torcida. O Corinthians defende a divisão proporcional com base na capacidade de cada estádio, algo que parece justo para a Fiel, já que o Mineirão comporta muito mais gente do que a Neoquímica Arena. Para os corintianos, receber pouco mais de 3.000 ingressos no jogo de ida seria o mínimo aceitável, considerando o tamanho do estádio e a importância do confronto. Já o Cruzeiro trabalha com números fixos, algo que não agrada à diretoria alvinegra. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Uma nova onda de expectativa tomou conta do Parque São Jorge nas últimas horas, alimentada por conversas de bastidores que circulam como um sussurro insistente. A possibilidade de a Ambev entrar de maneira decisiva no cenário corintiano, assumindo parte das dívidas e se tornando, segundo se comenta, a força financeira capaz de mudar o rumo do clube. Ninguém confirma oficialmente. Ninguém desmente com firmeza. E é justamente nesse vazio que o rumor ganhou corpo, inflamando torcedores e deixando dirigentes em alerta. Pessoas próximas às negociações falam em encontros reservados, agendas discretas e um interesse antigo da empresa em associar sua marca ao universo alvinegro de forma mais profunda. Dizem que a proposta teria surgido após uma sequência de conversas sobre ativações comerciais e expansão de visibilidade. De lá para cá, o burburinho só aumentou. Comenta-se que executivos da companhia teriam demonstrado disposição em amarrar um projeto ambicioso, algo que ultrapassaria o patrocínio tradicional e poderia atingir patamares inéditos no futebol brasileiro. Dentro do clube, o clima é de expectativa contida. Alguns tratam o assunto como uma oportunidade de ouro para reorganizar as finanças, enquanto outros veem com cautela a possibilidade de uma gigante ocupar espaço demais nas decisões internas. Ainda assim, o simples rumor já começou a mexer com o imaginário da Fiel.
que enxergou na história a chance de virar a página de um período marcado por incertezas econômicas. As conversas, segundo quem acompanha de perto, estariam centradas em um pacote amplo, capaz de suavizar compromissos pesados do clube e pavimentar investimentos futuros. Nada confirmado, tudo sugerido. Mas a possibilidade de ver uma multinacional assumindo parte das dívidas trouxe uma súbita sensação de alívio, como se o Corinthians tivesse encontrado uma luz inesperada para sair do aperto. Enquanto ninguém se manifesta oficialmente, a história segue crescendo, alimentada por olhares desconfiados, sorrisos contidos e a eterna esperança corintiana de que, enfim, algo grande esteja prestes a acontecer. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!